Os nossos irmãos calvinistas, eles dizem que se uma pessoa se desvia, é porque ela, na realidade, ela nunca foi salva. Na realidade, nós acreditamos que a salvação se dará no final da carreira cristã, segundo Timóteo 2,10, porque a vida eterna está em Cristo, 1 João 5, 10 a 12. Por isso que a palavra manda olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Por isso que Jesus fala em João capítulo 15, permanecei em mim, porque há um caminho a percorrer. Esta é a eleição e a vocação. Depois que nós cremos, nós entramos na eleição e vocação. E a eleição ela é um processo de santificação e de frutificação. Para frutificarmos para Deus é necessário uma santificação, uma separação para servir ao Senhor e dar frutos. E a vocação é essa carreira celestial, né? A vocação celestial, convite à soberana vocação, permanecer em Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós acreditamos que pessoas se perdem no meio do caminho, né? 1 Timóteo 1,19, alguns rejeitaram a boa consciência, ou seja, a renovação do entendimento, a regeneração, a nova vida, a nova natureza, né? De Tito capítulo 3, verso 5. Por isso que o texto aos Hebreus lá, Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, mostra que aqueles que uma vez foram iluminados, né? Coisas estas que são permitidas apenas para os que adentram a eleição que está em Cristo, Efésios 1,4, depois de crer, né, Efésios 1,13, passado pela regeneração, Efésios 1,14, então é permitido para eles um outro patamar de fé, né, de fé em fé. Então um outro patamar é acrescentado a eles, poderes, né, dados ali pelo Espírito Santo, Atos 1,8, o dínamos, né. Então, iluminados os olhos do coração, o pleno conhecimento da verdade, Efésios 1, 17 e 18, e Tito, capítulo 1, versos 1 e 2, para que possam se firmar na esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, né? Então, quando nós vemos ali em Hebreus capítulo 4, versos 6 e 8, eles foram iluminados. Em Hebreus capítulo 10, verso 26, eles receberam pleno conhecimento da verdade. E a palavra diz que eles rejeitaram essa boa consciência. E eles acabam naufragando na fé. São termos intercambiáveis pela Bíblia, pelo Novo Testamento, mostrando que pessoas elas retrocedem na fé. Então se torna impossível renová-los outra vez, né? A mente renovada para arrependimento. Então já não resta sacrifício pelo pecado, né? Já não resta mais oferta, porque eles desprezaram, eles pisaram o sangue da aliança. Só que os nossos irmãos calvinistas falam que não, que essas pessoas nunca foram convertidas de fato. Elas retrocedem porque elas não tiveram em si o chamado interno eficaz do Espírito Santo. Aqui em Gálatas capítulo 5, nós vemos que em Gálatas 1:9, né, por exemplo, 1:6, Paulo fala assim: admira que vocês estão passando tão depressa, né, desse evangelho para outra coisa que de fato não é evangelho. No capítulo 3 ele fala que eles se tornaram insensatos, né, porque eles estavam se desviando. Sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então os irmãos calvinistas falam assim: nossa, as pessoas nunca foram convertidas, né? No capítulo 5 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ora, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. João capítulo 14, verso 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles foram libertos por Cristo. Não há outra libertação, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eram pessoas livres aqui, livres da ira de Deus, livres da condenação vindoura, né, do juízo vindouro, porque João 5,24 fala que aquele que crê em Cristo e nas palavras de Cristo e naquele que o enviou, e a vida eterna é esta, né, que creiamos em Cristo e creiamos naquele que o enviou. E a palavra diz que eles passaram da morte para a vida. Então aqui em Gálatas 5 fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então manda permanecer. Aquele que disse: vinde a mim, disse: aprendei de mim, disse: permanecer em mim, né? Mateus 11, 28.
E João capítulo 15, permanecei em mim. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, essas pessoas foram verdadeiramente libertas, né? Elas passaram da morte para a vida. A harmonia dos textos bíblicos mostram isso. E aí depois no verso 3 diz assim: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aqui existe uma premissa: não importa para o que estavam retrocedendo, o importante é que estavam retrocedendo, não importa para o que é, deixaram de olhar para Cristo. A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, nós temos que voltar para Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3, que mostra que, por esta razão, importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, ou seja, dentro dessa liberdade da palavra de Deus, e tem um objetivo: para que em tempo algum nos desviemos delas. Então aqueles se desviaram. E no versículo 4 diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça tens caído. A lei não podia justificar ninguém. Hebreu, ainda que seja o preceito bom, justo, santo, mandamento, a lei espiritual, Romanos capítulo 7, versos 9 a 14, que Paulo diz, mas nós somos carnais, então é pela graça que nós somos salvos, um favor imerecido, que Cristo anula essa cédula de dívida que era contrária a nós, por meio da sua encarnação, por meio da sua expiação, por meio de Deus reconciliar consigo mesmo na sua própria condenação, Colossenses 1, 20, 2 Coríntios 5, 18 e 19, e agora esse é o corbão, o sacrifício, aí tem o carovo, a aproximação, a pregação do evangelho, o anunciamento, o anúncio do evangelho de Atos 17, Atos 17, 30 e 31, que agora ele notifica a todos em todo lugar, todos os homens que se arrependam, então entrem, aceitem esse convite da graça, que já está preparado, né? E aí tem o catará, que é a remissão dos pecados. E aí ele fala assim: agora vocês estão na graça. Fortalece, fortifica-te na graça, não receba a graça em vão, toma cuidado para não se apartar da graça. E aqueles estavam caindo da graça, é o que está lá em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, eles foram iluminados, provaram um dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, participantes do Espírito Santo, de toda a completude do Consolador, né? Nos guiaria, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, nos guiaria em toda a verdade, nos faria lembrar das coisas que Jesus disse, né? E eles foram participantes do Espírito Santo, participantes da vocação celestial, porque agora estão nessa carreira proposta, e a Bíblia diz: corramos a carreira que nos está proposta, né? Olhando firmemente para Jesus, e foram participantes de Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 14, ou seja, da nova natureza, o termo que ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento, e todo ramo, ou seja, em Cristo, né? E aqui a Bíblia diz que eles caíram dessa graça, eles caíram do único meio de salvação, porque se pela graça que nós somos salvos, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, eles estavam caindo dessa graça. Lá como eu estava mencionando, Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6, tornaram-se participantes do Espírito Santo e caíram, olha aqui, eles caíram da graça, eles se desligaram de Cristo. E todo ramo que estando em mim, permanecei em mim. Eles se desligaram. Quando se desliga de Cristo, é porque se desliga naquilo que está aqui no versículo 7. Corrieis bem, corramos a carreira que nos está proposta. Na vocação celestial, eles estavam na vocação celestial, eles abandonaram essa caminhada, né? Corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Ou seja, a única forma da nossa alma ser purificada é a obediência à verdade. 1 Pedro 1, 22. Andando nessa vocação e nessa eleição. A verdade é Cristo. Eles deixaram de obedecer a Cristo. Há possibilidade de salvação? Aí alguns dizem assim: não, mas eles nunca foram pessoas que foram chamadas de fato com o chamado interno eficaz do Espírito Santo. O versículo 8 desmente essa afirmação calvinista, porque veja, o verso 8 diz assim: essa persuasão, este convencimento de vocês pararem de obedecer à verdade, pararem de seguir a vocação e a eleição, essa persuasão de vocês se desligarem de Cristo, de vocês caírem da graça, não vem daquele que vos chama. Então veja, não foi
obra de Deus que eles parassem e desistissem da caminhada cristã, mesmo após terem sido libertos, mesmo após estarem ligados com Cristo, mesmo após estarem na graça. E eles caíram, e isso não veio de Deus. Então não existe esse negócio do chamado interno eficaz do Espírito Santo apenas para alguns. O chamado é para todos. E aí aqueles que se desligam, aqueles que caem da graça, o fazem de livre vontade, deliberadamente.